Boa noite. Nesta celebração eucarística, colocamos no altar do Senhor as seguintes intenções: pelo Papa Francisco, nosso Bispo Dom Pedro, nossos padres David e Edmar, ministros e ministras, todos os padres e seminaristas de nossa diocese. Pedimos pela feliz ressurreição de nossos irmãos falecidos, entre eles os que lembramos no 7º dia de falecimento: Silvia Gernir Arruda Nascimento, Noberto Moreira Gomes, Padre José Aguirre Soberviola, Renato Palomino de Carvalho, José Guilherme da Silva, Teresa Lopes Nunes, um dia. As demais intenções: Adão Amande de Oliveira, Celes Gomes de Oliveira, Helenilson Tabosa, Elisomar Tabosa, Evilardo Virgulino Santos, Nelly Oliveira Santos, Felipa Mendonça de Oliveira, um mês, Nelson Tavares Rabelo, José Paulo Barbosa, Rafael Pereira Barbosa, Maria da Consolação Dias, um mês, Gisélia, um mês, Manuel Teixeira Dantas, um mês. Pedimos ao Senhor pela saúde e proteção de Oná Cristina da Paciência Barbosa, Daniele Cristina da Paciência Rocha. Intenções dos rádio-ouvintes que participaram hoje do programa Deus Conosco. Pela saúde e recuperação de Michel, Edna, Luiz, Tel, Maria Batista Pimenta, Deurides. Por demais intenções: Basílio, Sávio Júnior, Dilma e Laurinda, Kátia, Regina, Jair Vieira, Donizete, Rosângela, Elizabeth, Margarete, Adriana, Valdir e família Sobon. E por todas as intenções que trazemos em nossos corações. Quarta semana da Páscoa. Hoje, mais uma vez, temos a chance de celebrar a vida e uma vida em abundância. Não deixemos cair por terra esse dom de Deus. Boa noite. Boa noite. Irmãos, irmãs, sejamos bem-vindos, bem-vindas para participar desta Eucaristia. Também queremos acolher aos senhores, às senhoras que estão nos acompanhando através das redes sociais. Esta missa está acontecendo agora, neste exato momento, na sede da Igreja Matriz da Imaculada Conceição, na cidade de Diadema, Diocese de Santo André. E queremos acolher as intenções dos senhores e das senhoras, juntamente com aquelas que foram colocadas de início pela animadora. Estamos na quarta semana do tempo pascal. A antífona da entrada assim nos orienta: o Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Deus nos acolhe. Aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu desejo, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Filho ressuscitado, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo,
No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos e santas no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Recebamos a absolvição. Deus Pai Todo-Poderoso, que é amor, bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, recolhendo nesta oração as intenções anotadas para esta missa e as intenções que trazemos em nossos corações. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos e filhas para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos com atenção a liturgia da palavra deste dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam também que os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isto repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que havia visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus?
Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus? A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos, minhas irmãs, para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo o evangelista São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo.
entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Minhas irmãs, meus irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste santo evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar um instante, meus irmãos, minhas irmãs, uma breve reflexão para nós dos textos sagrados que a nossa igreja nos propõe para a liturgia desta segunda-feira, quarta semana do tempo pascal. Ontem nós celebramos o domingo do Bom Pastor. A liturgia de hoje, caminha nesta sequência, na reflexão de Jesus que se apresenta como bom pastor. Mas antes de tratar deste tema, é oportuno lembrar para nós, a partir da primeira leitura, um texto do capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, que, como eu costumo dizer, costumo lembrar, uma das coisas que o livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina é o começo, a organização da igreja. Após a ressurreição de Jesus, quando ele diz aos discípulos: ide ao mundo inteiro, ensinando-vos tudo quanto vos falei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus diz isso para os apóstolos, ele estava orientando-os para darem início à igreja. O que nós hoje temos como igreja, a organização, isto é, das pessoas, homens e mulheres que creram em Jesus e, sobretudo, principalmente, creram que Jesus ressuscitou. As pessoas começam a se reunir, as pessoas começam a se encontrar, porque creem que Jesus está vivo, ressuscitado. E é claro, aí começa a vir gente, por exemplo, que adere ao caminho, se dizia assim, ao caminho que é Jesus, que talvez não professasse nenhuma fé, mas começa a partir ali da ressurreição de Jesus. Tínhamos também muitos judeus. Como sabemos, a grande dificuldade para a maioria dos judeus, e o judeu ortodoxo, eu estou dizendo isso em formação, tá? Estou criticando o judeu, só para informar para nós. Mas o judeu ortodoxo, ele não acredita em Jesus como sendo filho de Deus. Uma vez até participando de uma palestra, e um judeu estava falando do Antigo Testamento, eles seguem o mesmo Antigo Testamento que nós, Aí alguém lá perguntou, levantou a mão, posso lhe fazer uma pergunta? Foi engraçado porque ele disse assim: eu até já sei qual é a pergunta que o senhor vai fazer, mas pode fazer. Aí a pessoa diz: como é que os judeus veem Jesus? Eu sabia que era essa a pergunta, Ele disse: olha, para nós Jesus, ele foi um grande profeta, como Moisés, os outros profetas da Bíblia, a Bíblia que vocês usam, sobretudo, porque ele estava falando para católicos, Mas para nós é isto, é o nosso jeito de acreditar em Jesus. Então por que eu estou dizendo isso? Para dizer que quando a igreja começa a se organizar, então nós vamos ter pessoas que pensam assim, Então isso traz um pouco de dificuldade, traz um pouco de confusão próprio, quando a gente reúne muita gente, Até na família da gente, quando a gente faz lá uma reunião, se chama muita gente, às vezes já viu, É próprio isso, quando reúne muita gente. Agora imagina reunir muita gente
a partir das coisas da fé. É mais complicado ainda, né? Mas os apóstolos vão, aos poucos, administrando, né, todos esses conflitos, conduzindo sempre as pessoas para Jesus. Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Muito bem, o evangelho desta noite, né, o capítulo 10 do evangelho de São João. O último versículo é um versículo muito conhecido, inclusive era o lema de ordenação do nosso saudoso Dom Décio Pereira, que foi bispo aqui na nossa diocese. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Este é o lema de Jesus. É o lema dele como bom pastor. Por isso que ele vai descrevendo um pouco como que alguns pastores do seu tempo eram, né? Ele diz, na verdade, aquele que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para a gente entender isso melhor, eu explico assim. A Palestina no tempo de Jesus, até hoje, mas no tempo de Jesus isso era muito mais forte, né? Nós tínhamos, assim, uma imensa criação de ovelhas. E eram vários rebanhos. Cada rebanho tinha o seu pastor. Só que durante a noite, esses rebanhos eram reunidos num único lugar. Se chama redil, né? Ficavam num único redil. De manhã, cada pastor vinha e chamava as suas ovelhas e levava para pastar. E Jesus usa essa imagem para falar dele. Ele é este tipo de pastor que as ovelhas conhecem, que as ovelhas escutam a voz, né? E mais do que isso, ele não é só esse tipo de pastor, mas ele é a porta, né? A porta, ela é um lugar tanto de entrada como também de saída, né? E quando Jesus diz assim, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Sabe por que ele diz isso? É porque para o pastor de ovelha no tempo de Jesus, às vezes era muito difícil encontrar um lugar para as ovelhas pastarem. E sem a pastagem, praticamente morte certa para a ovelha. Era uma preocupação que o bom pastor tinha. E aí Jesus então chama para ele essa imagem. Ele diz, então, quem entra por mim será salvo, encontrará pastagem. Ou seja, ele está dizendo, encontrará o quê? Vida. E assim como para o pastor de ovelhas é importante encontrar pastagem, porque aí a ovelha vai poder se alimentar, e isso é vida. Então quem entra por Jesus, por isso ele é a porta pela qual se entra. Eu até costumo dizer assim, né? Jesus não é um beco sem saída, né? Que a gente entra depois não sabe mais aonde está ou para onde vai. Não, ele é o beco, a porta por onde nós entramos e encontramos o quê? Vida. Por isso que o texto de hoje encerra dizendo assim, o versículo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos fazer deste tempo pascal, este tempo daqueles e daquelas que entramos em Jesus, porque Ele é a porta da vida, é a porta da salvação. Num instante de silêncio, guardemos no nosso coração esta mensagem.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Preces da comunidade ao Senhor que nos presenteia sempre com os melhores dons. Vamos apresentar nossas preces e a cada prece nós iremos responder. Dai-nos vida e a vida em abundância. Dai-nos vida e vida em abundância. Para que o Santo Padre, pastor e guia da Igreja, seja confirmado na saúde, na dignidade e na paz, à frente do rebanho que a ele vós confiastes, nós vos pedimos. Dai-nos vida e vida em abundância. Para que aqueles sem alegria em suas vidas e que estão a caminho por entre vales de dores, recuperem suas forças, ouvindo a voz do pastor, nós vos pedimos. Dai-nos vida e vida em abundância. Para que as nossas comunidades sejam celeiros da verdade, da unidade e da paz, buscando atender, sobretudo, os que são marginalizados, nós vos pedimos. Dai-nos vida e vida em abundância, pelos fiéis falecidos, os quais há 7 dias o Senhor chamou para junto de si Silva Genir Arruda Nascimento, Norberto Moreira Gomes, Renato Palomino de Carvalho, José Guilherme da Silva, para que agora, estando na presença plena de Deus, possam encontrar esta vida plena da qual Jesus nos fala no Evangelho de hoje, nós vos pedimos. Dai-nos vida e vida em abundância. Rezemos também pelo Padre José Aguirre Suberviola. Hoje também é o 7º dia do seu falecimento. Ele foi pároco nesta paróquia, gastou parte da sua vida sacerdotal servindo aqui nesta comunidade, que ele agora tenha a alegria de celebrar, tantas vezes celebrou neste altar a Eucaristia, que ele celebre agora a liturgia celeste, nós vos pedimos. Dai-nos vida e vida em abundância. Também quero rezar pelas intenções dos irmãos e irmãs radioouvintes que hoje participaram, acompanharam o programa Deus Conosco na Rádio Imaculada Conceição. Também pelas intenções dos senhores, das senhoras que estão aqui participando desta missa e dos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós vos pedimos. Dai-nos vida e vida em abundância. Deus de amor e de bondade, eis as preces que, confiantes, depositamos nas tuas mãos paternais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar, liturgia eucarística. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, será rezada a oração eucarística número 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Oração eucarística número 5. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos e amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos e amigos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Minhas irmãs, meus irmãos, tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos agora a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salve e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na esperança, na caridade, e a Pedro, que é bispo desta Igreja no Grande ABC, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, que é a Imaculada Conceição neste lugar, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, os fiéis falecidos de 7º dia, Silvia Genir, Noberto Moreira, Padre José Aguirre, Renato Palomino, José Guilherme, os demais fiéis falecidos pelos quais pedimos a intenção nesta missa, parentes, amigos, benfeitores, cujos nomes trazemos em nossos corações, e todos e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos em torno da mesa do corpo e sangue do Senhor, e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como nosso Mestre e Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado. Pela intercessão de Nossa Senhora,
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Recitemos juntos a oração do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Estas são palavras do nosso Mestre Senhor Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso alimento, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão.
Agradeçamos a Deus pela oportunidade de participação nesta missa, onde fomos alimentados pelo pão da palavra e o pão da Eucaristia. Nesta missa, rezamos também a intenção do 7º dia de vários irmãos e irmãs, entre elas do caríssimo colega Padre José Aguirre Suberviola, que serviu nesta paróquia como sacerdote. Vamos rezar sentados como estamos, vamos rezar por ele, pelos demais fiéis falecidos de 7º dia, uma Ave Maria, que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, seja também para eles uma luz que os guie na sua caminhada para uma das tantas moradas na casa do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculada Conceição de Maria, e o Padre José Aguirre e os demais irmãos e irmãs, por quem celebramos o 7º dia, descansem em paz. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que esta bênção, meus irmãos, minhas irmãs, conduza aos senhores e às senhoras em segurança no retorno às suas casas e chegue também aos senhores e às senhoras que nos acompanharam através das redes sociais. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição de Maria, que é a padroeira deste lugar, desça sobre vós e permaneça. Chegue também até vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e a todas, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.